Nosso Farol de Limeira. Muito obrigada, é um prazer estar aí falando com vocês e ter a oportunidade de falar desse livro que saiu essa semana e conhecer um pouco mais aí de Limeira e dos seus ouvintes. Você sabe que você começou a carreira no estado de São Paulo, lá no Estadão, é isso? Comecei na Folha, Na eu comecei Folha? na Folha aos 19 anos, eu comecei como redatora de Educação e Ciência. Porque eu ia falar do Estadão, porque teve uma jornalista aqui de Limeira, que mais ou menos uns 35 anos, foi para São Paulo, Márcia Guerreira, ela chama, e ficou muitos anos lá no estado de São Paulo. Conheci a Você, Márcia, com você já deve ter certeza. ouvido falar, né? Não, a gente se conheceu, a gente trabalhou porque eu fiquei só 2 anos na Folha. Depois eu já fui para o Estadão. Em 91 eu já fui para o Estadão. E ela trabalhou aqui no meu jornal, isso faz muito tempo, mais de 35, 40 anos por aí. Ela foi minha colega e é uma pessoa muito inteligente, muito dada. Eu falei, puxa, ela deve conhecer a Márcia se ela teve passagem pelo Estadão. Rebeca, vamos Com lá. certeza. Tá lendo sinopse do seu livro. Na verdade, é um trabalho que foi feito há muitos anos, mas antes eu queria começar pela sua trajetória, que é mais acadêmica, talvez, do que jornalística, né? Vamos falar um pouco disso? Claro, com certeza. Então, na verdade, não é tão acadêmica assim quanto parece, mas eu vou contar para você, e acho que é interessante principalmente para as pessoas mais jovens, que acabaram de sair da faculdade, que estão lá na casa dos 20 anos, porque é o seguinte, eu estou na minha terceira carreira. É, e isso é uma coisa que vai acontecer muito com as pessoas, já acontece comigo, com pessoas da minha geração e das outras gerações, com certeza também. O que aconteceu? Eu comecei no jornalismo bem cedo, que eu adorei. Logo depois, eu fiquei 2 meses de redatora de Educação e Ciência, eu já virei repórter, que era meu sonho. E eu decidi que eu ia ser jornalista quando eu tinha 4 anos de idade, que eu assisti o Globinho, eu falei, essa é a minha profissão. E aí eu fiz muita coisa no jornalismo, eu tive uma carreira muito bacana, muito legal. Eu fui depois da Folha, eu fui para o Estadão, onde eu fiquei até 2001, e além do Viver nas Ruas, eu fui editora do Caderno Zap, que era o caderno para adolescentes, e eu fiz também, aí eu fui correspondente internacional itinerante, eu cobri várias coisas, cobri o fim da Guerra da Bósnia, cobri o retorno de Hong Kong à China, cobri a Copa do Mundo de 94, cobri inúmeras coisas ao redor do mundo, e principalmente na Ásia. E depois, em 99, eu fui convidada pela direção do jornal para viajar pelo Brasil de carro, para os lugares mais inóspitos, menos óbvios, para fazer em comemoração aos 500 anos da chegada dos portugueses no Brasil. Era o Redescobrindo o Brasil, e aí eu lancei este livro, que é uma coletânea das minhas histórias, das minhas reportagens, que infelizmente ele está esgotado, mas quem sabe eu publico ele de novo como um e-book, né, pelo menos. Aí depois disso, sabe, eu tinha feito muita coisa já no jornalismo, eu ganhei o prêmio ESSO, né, em 1995, e como eu comecei a trabalhar muito cedo, meu sonho sempre foi trabalhar numa ONG, eu sempre quis. Eu falei, quer saber, é agora. E aí eu fui começar a trabalhar em organizações não governamentais, e tive a sorte de integrar organizações internacionais, e aí continuei fazendo trabalho internacional também, e isso me levou a sair do Brasil em 2009. Eu trabalhei primeiro com meio ambiente aí no Brasil, no WWF Brasil, depois eu trabalhei no WWF Internacional na Amazônia, que é tema da minha tese hoje, e depois eu fui trabalhar no Fundo Mundial de Luta contra a AIDS, Tuberculose e Malária. Trabalhei muitos anos na África e na Ásia, baseado em Genebra, e aí eu também fiz mais um... Então, quando eu estava no Estadão, eu fiz meu primeiro mestrado em jornalismo na Colômbia, em 1991, 92, e aí quando eu estava na Suíça, eu fiz meu segundo mestrado em Harvard entre 2011 e 2012. E aí, em 2013, eu pedi demissão no meu trabalho e eu parei durante um pouco mais de um ano para escrever o meu primeiro romance, que ainda não foi publicado, foi escrito em inglês e baseado no meu trabalho na Amazônia, mas estamos aí em conversações com a gente nos Estados Unidos, porque as coisas ficaram paradas aí um certo tempo também.
Aí depois disso eu vim para a Inglaterra, eu voltei para Oxford porque eu queria realmente fazer um PhD. Trabalhei na universidade, trabalhei ainda um pouco mais com saúde global e meio ambiente, que são as minhas duas especializações, né? Mas surpresa, agora estou em outra carreira. Comecei a fazer o doutorado, que eu faço tempo parcial, e aí eu comecei a trabalhar com conteúdo de marketing, mas de liderança intelectual. E aí, o que acontece? Eu fui headhunted para participar de um grupo que estava treinando o inteligência artificial generativa. É para um dos grandes empresas aí, eu não posso falar porque eu tenho um acordo que me proíbe, mas aí eu fui treinar esses bots que a gente usa hoje de inteligência artificial, e aí eu acabei virando editora e optimizadora de inteligência artificial generativa, mas a minha grande paixão é meu doutorado, que é sobre o Marechal Rondon e o trabalho cartográfico dele na Amazônia, da equipe dele, e a história científica da Amazônia da Comissão Rondon. Desculpa, ficou longa a resposta, né? Mas Não, mas tem tanta é coisa para isso. te perguntar. E sobre o Marechal Rondon, na sua opinião, como tantos outros heróis nacionais, ele é desvalorizado aqui no nosso país, Rebeca? Na sua opinião? Ah, eu acho. Eu acho. Meu mestrado meu doutorado é em História da Ciência, Medicina e Tecnologia. Olha, sim, eu faço, obviamente, eu estou fazendo aqui em Oxford, mas pesquiso toda a história que já foi escrita no Brasil também, sobre ele e sobre esse assunto, né? Eu acho que o Brasil não tem noção do que foi o Marechal Rondon. Ele viveu muitos anos, ele fez muitas coisas diferentes e ele foi pioneiro em muitas coisas. E aí que tá, quando se fala da contribuição científica da Comissão Rondon, as pessoas focalizam no botânico que foi, no zoólogo, no geólogo e tal. A minha tese, não, é o Marechal Rondon e os outros engenheiros da comissão que também trabalharam para mapear uma área imensa. As pessoas nem sabem que Rondônia é É. em homenagem a Marechal Rondon. Sim, As pessoas sim. nem se dão conta disso. Eu falo assim, gente, o que falta ensinar, né, nas escolas no Brasil e também em outros canais, né? Mas assim, essa minha tese é sobre como eles também fazendo em contato com os índios e colocando e mapeando junto com os índios, como juntos eles produziram conhecimento científico, que é uma coisa que. Então, o Rondon é no nível de cientista, Sim, mas as pessoas não sim. valorizam nesse sentido, né? Queria também te perguntar algo bem atual. Nós tivemos aqui a COP30 no Brasil e, na minha opinião, vários brasileiros, inclusive, descobriram a Amazônia através da COP30, né? Porque desconheciam muito também a riqueza da região amazônica brasileira. Pois é, no Sudeste, como o pessoal fala, o pessoal com quem eu trabalhava no meio ambiente, as pessoas já foram 10 vezes para Paris e nunca foram para a Amazônia. Exatamente. E elas não sabem o que elas estão perdendo, porque o lugar é mágico, é assim, é colorido, sabe, as cidades, as comunidades ribeirinhas, os índios, é uma mistura ali incrível, e é um Brasil muito original e que ainda que eu fico assim, nossa, agora tem o Ministério dos Povos Indígenas, uau, é um grande avanço, porque eles são os habitantes nativos do Brasil. Eles estavam lá antes dos portugueses chegarem, né? Então não adianta a gente falar, não eles falar tipo, não, eles são selvagens, não têm direito, tal, tal, tal. Eles têm direito de ter o Sim, desenvolvimento que eles sim. querem, né? Da maneira que eles querem, e ficam lá. Eu já ouvi gente em São Paulo, de ONG, falando, eles não querem se desenvolver. Eu fiquei pensando, o que esse rapaz acha que é desenvolvimento, né? Sim, sim, Para ir sim. para o índio, ficar no trânsito em São Paulo, né? Então, as ideias que a gente tem no Sudeste são muito diferentes. A gente tem um desconhecimento imenso. Eu vou te contar uma piadinha da redação, Aham. que talvez vocês assim não for também. A Amazônia precisava mandar asfaltar tudo. Ouvi tanto jornalista, colega meu, falar, e eu ri, eu achava engraçado. Até
até eu ter oportunidade de ir lá. Agora tem um outro fator também, é caro ir para a Amazônia, viajar para a Amazônia. E no jornalismo que se faz hoje, então, com essa falta de recurso e tudo, acho que você tem que chorar ali para ir para a Amazônia, tem ou bancar sua viagem, é uma coisa muito assim. E uma pena, porque contribui para uma ignorância das pessoas que depois que elas conhecem ficam fascinadas, como você falou, viram a COP, devem ter visto coisas incríveis. Né? E falaram, uau. Mas olha, eu recomendo a Amazônia para todo mundo. Quem vai. Eu nunca vi uma pessoa ir para a Amazônia e não se apaixonou. Não conheço ninguém. Ela chegou a ser mais conhecida, na minha idade, eu tinha o quê? 18, 20 anos, era o auge da Zona Franca de Manaus. Então, quando não havia muito acesso a produtos importados, muita gente saía de São Paulo para fazer compra lá, né? Olha, É, e é um provavelmente jeito não de tirava o pé conhecer. da cidade. Tudo é importante. Eu É, acho tudo é importante nesse sentido. Levar uma maneira de levar a pessoa e hoje, assim, hoje eu acho que tem até muito mais consciência, né? Então, acho que uma pessoa que vai lá vai lembrar de outras coisas, da importância da Amazônia para o clima mundial, e que é básico. E olha, eu vou falar uma coisa que é triste, mas eu falo, vão lá ver antes que acabe. você fala de Londres, é isso? Eu, na verdade, estou no condado de Kent hoje, mas eu Aham. fico entre aqui, Londres e Oxford. Deixa eu te Não, perguntar, essa visão negacionista, por exemplo, que existe aqui no Brasil, um país altamente polarizado, existe negacionismo no Reino Unido? você está dizendo em relação É a que a climático, Terra né? é plana, o clima? Existe. Aqui nos Estados Unidos, né? E a Europa acho que talvez seja o que menos tem ali, mas aqui tem. Mas assim, eles acham que o que eu mais ouço aqui é assim, eles têm um problema, mas eles exageram. Certo. Só que, mas aí tá passando, porque já chegou aqui chegou um inseto aqui que tá dando o maior trabalho. Não lembro quem foi. E aí os ondas de calor e tal. Aí eu falo para eles, já tá batendo na nossa porta aqui, sabe? Aí tem tido enchentes horríveis aqui. Então, assim, eu acho que cada vez menos as pessoas vão parar de falar que tá exagerando. Há cerca de uns 2 ou 3 anos nós E tivemos uma onda de calor, se não me engano, na Espanha, que foi violentíssima, né? Foi muito forte a onda de calor. Pessoas olha, morreram, né? Idosos. o verão é temido aqui. O verão é temido, porque morre muita gente. Aqui não está adaptado, né? Como muitas partes do Brasil não estão adaptadas para o frio, aqui não está para o calor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Estou vendo aqui, entre suas múltiplas atribuições, Rebeca, você foi bolsista da Fundação Reuters, da agência Reuters, essa aqui? É, então, essa foi a primeira vez que eu fui para Oxford, há 30 anos também. E eu ganhei uma bolsa para estudar filosofia política, caiu. Caí? Não, 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 tá tudo certo aqui. Desculpa, eu achei que você Tudo sumiu. bem, Bom, tudo enfim, bem. desculpa. Eu ganhei uma bolsa e eu estudei filosofia política durante um ano em Oxford. Foi uma experiência bárbara, foi um dos melhores anos da minha vida e me abriu os olhos para entender melhor o mundo de hoje. E o curioso é que eu fui para Oxford logo depois que eu fiz a reportagem. Então são 30 anos de muitas boas lembranças. E eu fiz a reportagem, saiu em setembro, em outubro eu já mandei para cá. E tudo que aconteceu depois da reportagem eu vivi daqui. Olha que interessante. Eu estava te falando da Márcia Guerreiro, ela foi entrevistar uma vez o Muammar Gaddafi. E ela ficou impressionada, foi uma viagem internacional, ela ficou muito impressionada com a entrevista quase que exclusiva que ela teve do Gaddafi.
Que bacana. E como é que ela tá hoje, a Márcia? Faz alguns anos que eu não vejo, mas ela está lá em São Paulo, mudou de ramo, mas está no jornalismo corporativo, né? Ela não está Ah, mais lá no Estadão já faz alguns anos. Inclusive, ela foi palestrante para uma equipe de jornalismo que eu tinha há cerca de uns 8 anos. Foi a última vez que eu vi a Márcia. Vamos falar um pouco mais de então, jornalismo, vai. Deixa eu te explorar, que nós somos mais ou menos contemporâneos aí, né? E nós estamos vendo hoje um por favor. jornalismo diferente, né? Por um lado, muito mais fácil de ser feito, porque, né, as equipes podem ser menores, né? Não precisa de fotógrafo, 2 fotógrafos, revelar filme. Nós somos do tempo de revelar filme, né? Quer dizer, é uma coisa impressionante a facilidade de hoje em dia. Então eu vejo essa nova geração, mas o que me deixa um pouco preocupado é que youtubers, né, esse pessoal das mídias sociais, todo mundo está se considerando um jornalista. E jornalismo, além de tudo, é uma profissão nobre que tem as suas regras, inclusive éticas, e o que está atrapalhando um pouco, eu acho que o jornalismo formal são essas intromissões, na minha opinião. Rebeca, gostaria de ouvir a sua. Então, você falou, ficou mais fácil, mas ficou mais pobre É, o jornalismo, né? tem razão, tem Ficou razão. muito mais pobre. Eles usam o Google, né? O Google é a grande fonte, usam o Wikipedia, usam o conteúdo da internet, o que eu acho uma pena, porque o repórter que não sai na rua não consegue refletir a sociedade que ele cobre, né? Você está vendo as coisas de segunda mão e você não tem a oportunidade de ser aquele termômetro e aquela tradução da cidade onde você mora, do país onde você mora. E além de, claro, falar com as fontes. Olha, eu vi um absurdo aqui outro dia, estava no aniversário do programa da Reuters. Um rapaz que trabalha num grande veículo aí de São Paulo falou que ele tem um limite de Uber para usar durante a semana. Que se ele já acabou de usar o limite do Uber dele, ele não pode mais fazer uma entrevista pessoalmente. E uma entrevista pessoal tem uma grande diferença de uma entrevista feita pelo telefone. Mesmo até que você agora tem a tecnologia do vídeo que estamos usando aqui, né? Mas assim, não é a mesma coisa, sabe? Você não consegue olhar a cor do sapato do cara, a cor da meia, o Claro, ambiente, se ele exatamente. é uma pessoa, né? Quando você está entrando, se ele é delicado com os outros, se não é. E Claro. tem muitas coisas que fazem uma reportagem. Em relação a todo mundo se achar um jornalista hoje, sabe, eu acho que a tecnologia trouxe muitos benefícios, eu acho que em diferentes contextos isso é uma vantagem imensa. Você vê em países, por exemplo, em que há muita repressão, não tem liberdade de expressão, às vezes aquela pessoa na internet fazendo aquilo é fonte de muita gente que nunca Aham. vai saber o que está acontecendo, né? Nem dentro, nem fora. Agora, eu acho que cabe a nós, como sociedade, separar o joio do trigo e educar os leitores a esse respeito. Que como você falou, temos princípios éticos, né? Temos uma abordagem diferente. E outra coisa, uma frase que eu cito no livro, que eu adoro, que eu ouvi uma vez, que diz o seguinte: o jornalista é aquele ser pago para se preocupar com os problemas do mundo. Aham. Exatamente, E sabe, exatamente. né, a gente tem esse princípio, além de que, mesmo que você não vá fazer, que você vai fazer um jornalismo mais leve, você tem o compromisso de ter os dois lados, de ser ético em relação à informação que você está coletando, você não vai mentir, você não vai inventar, né? Claro, claro, Aí claro. falou tudo, falamos da fake media e tal, e aí esse é o problema, tem mesmo que separar o joio do trigo e educar a audiência. Assim, e realmente, quando realmente ter também mais controle sobre fake news, que são tão claras, né? Ter Sim. regras melhores para, sabe, para falar que a Terra é plana, gente, né? Mas Difícil, né? virou uma terra de ninguém essa questão da fake news. E você me fez lembrar agora 2 coisas. A primeira é a seguinte, Mas quando só eu uma percebi. coisinha, desculpa. Pois não. Só uma coisinha, não estou a favor da censura. Antes que alguém ache que eu estou falando que eu sou a favor da Não, não, censura, sem dúvida. não, Não, né? não, não. Mas só para esclarecer. Não, Mas mas tem outras formas de combater, né?
Eu tô completando quase 43 anos de jornalismo. Então, Uau, parabéns. eu já vi muita coisa. E quando eu corrigia textos, né, na função editorial, e quando eu percebia opinião no texto, aí eu chamava lá o jornalista e falava, vem cá, essa parte aqui do texto, bom, lógico, tempo da máquina de escrever, né? Essa parte do texto aqui, você está achando isso? Não, eu estou achando. Falei, então, quando você achar alguma coisa, você escreve um artigo de opinião. Né? No texto convencional de jornalista, você não pode pôr sua opinião. Então, são coisas simples. Mas você me fez lembrar, uma vez que a Márcia Guerreiro foi designada para cobrir o dia a dia do Jânio Quadros, quando ele era prefeito de São Paulo. E, pois é, e ela, não sei, acho que eles queriam ver se ele bebia de verdade mesmo, se ele enchia a cara, alguma coisa do gênero. Eu sei que a Márcia ficou no pé do Jânio Quadros durante um bom tempo e, olha, vou te contar, ela começou a ser perseguida pela prefeitura em função da insistência dela para falar com o Jânio Quadros. Ela foi assediada lá por assessores, ele e tal. Teve algum caso seu, algum entrevistado mais difícil ou mais excêntrico que você se lembre? Ah, alguns, né? Assim, eu durante muito um período bom da minha carreira eu fiz jornalismo investigativo, né? Ai. Então, eu fiz outras coisas é, undercover, assim, sem que as pessoas Uhum. não soubessem que eu era jornalista, né? Tá. É, agora, assim, eu lembro de um caso, inclusive, que acho que era Oscar de Barros, que cheguei no jornal ao meio-dia, eles falaram, vai para casa fazer tua mala que você vai para Miami, investigar esse negócio. E ele era a estrela do negócio. E não tinha dado entrevista com ninguém. Mas o que eu cerquei aquele homem. E, nossa, mas era tipo assim, eu ligava para um, ligava para outro, ligava para ele, não sei o que, e um dia ele concordou. E tudo por telefone, né? E aí um colega meu que trabalhava lá de manhã falou, como é que você conseguiu? Foi pela sua voz? Eu falei, não, foi pela chatice mesmo, de ficar no pé, porque a gente tem que fazer isso, né? Tem que perseverar. Muita gente não quer falar com a gente, né? E eu tenho uma outra reportagem que eu fiz que me fez pensar muito sobre o risco, sabe? Que, assim, se a matéria da rua foi arriscada, então eu fui clandestina para a Indonésia enquanto a Indonésia ocupava o Timor-Leste. E eu quase fui presa. Poxa, Foi assim, correu risco. passei muito medo, muito medo. Eles me fizeram uma armadilha no meio da mata. Primeiro, quando eu cheguei, puseram um policial para escoltar, né, atrás de mim, fingi a paisana. E aí o cara ficou meu amigo. Olha. E, era uma coisa. E a inteligência indonésia nem falava português. É. E o povo lá no Timor, eu falava com todo mundo em português, né? Eu falava que eu falei que era uma estudante de português, que eu queria ver a nossa herança em comum, né, entre duas ex-colônias, né? E aí eles perceberam que o menino ficou meu amigo, eles fizeram uma armadilha para mim na mata, e aí eu percebi que era uma armadilha, peguei dois engenheiros filipinos, levei comigo, eles largaram a gente no meio da mata. Eu andei 5 quilômetros, Poxa desesperada, vida. na beira do mar. Eu falava, nossa, se alguém quisesse matar aqui, era só fazer assim, ó. É. E ninguém sabia que eu estava lá. O jornal não queria que eu fosse. Eu paguei a viagem, aí eu falei, se vocês só não vai, eu ia com a guerrilha, né? Aí eu falei, não, com a guerrilha é muito arriscado. Tinha ouvido uma história um correspondente da Economist, eu falei, não, não vou não. Aí eu fui, por minha conta, eu falei, ó, se vocês publicarem a matéria, vocês me reembolsam. É, E aí é. aconteceu, na verdade, mas foi uma experiência assim, uau, que aí eu pensei, a gente tem que muito avaliar os riscos. Mas eu acho que também sem correr risco, a gente corre risco para tudo, né? Aliás, hoje em dia, eu acho que se você sai na rua em São Paulo, você já está correndo um risco, né? É verdade, é Então, se verdade. puder profissionalmente dar alguma contribuição, vale a pena. É.
Olha, já que nós estamos falando em correr riscos, eu queria começar a entrar então na questão do seu livro, que vem de uma experiência sua nas ruas, né? E é um tema assim, né? A gente fala há 30 anos, e só agora, acho que há cerca de 2 ou 3 meses, eu estava com a minha esposa e nós acompanhamos uma declaração, uma entrevista, na verdade, do governo de São Paulo, mostrando como a Cracolândia estava vazia. E, poxa vida, 30 anos, né? E nós já tivemos minissérie, nós já tivemos novela passando por ali e tal, e parece que agora as coisas estão se encaminhando nessa questão da Cracolândia. Quando foi feita essa sua experiência na rua? Foi feita em São Paulo, na cidade de São Paulo, né, Rebeca? Isso. Sobretudo na área central, que é onde se concentra a maior parte da população de rua. E o que te levou a isso? Então, eu, na verdade, sempre tive interesse por essa população. Eu conto no livro que quando eu andava de Santa Cecília, onde eu morava, para a Folha, todo dia eu via muito morador de rua e às vezes eu via uma movimentação, eles com as faixas escrito sofredores de rua. Aí eu falei, nossa, o que é isso? Que interessante, né? Achei diferente até o vocabulário, a maneira, né, de se descrever. E aí eu falei, um dia eu quero fazer uma reportagem bem legal, né? Só que precisa de gancho, né? E assim, morador de rua, a população de rua nunca foi trabalhando nos jornais de elite, né? Como eu trabalhava, assim, não é aquele interesse, né? Mas aí quando eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, eu vi muito programa de apoio a morador de rua, Sopão, eu fui lá ver, participei, tal, 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 tal. E eu falei, nossa, gente, tanta ideia boa para levar para o Brasil, tantas coisas, né? Mas aí eu virei editora do Caderno Zap, criei o Zap, e aí eu fui cobrir a Copa do Mundo de 1994. E eu tinha feito um acordo com a chefia. Aliás, eu fui a primeira repórter de internet no Brasil. Eu fui cobrir por uma BBS. Então, eu tinha um laptop, eu tinha um dos primeiros telefones via satélite, um dos primeiros celulares, não via satélite. Via satélite foi no Redescobrir no Brasil. Mas eu tinha um dos primeiros celulares, um tijolão daquele, né? E eu transmitia da rua, muito bacana tudo. E aí eu tinha feito um acordo que quando acabasse a Copa, eu ia para o Alasca, e eu ia lá para a fronteira do Alasca dos Estados Unidos com a Rússia. Eu queria fazer uma reportagem pensando, será que no dia a dia faz tanta diferença ali ser russo ou americano, né? Só que então, eu estava esperando o Brasil perder a Copa do Mundo para eu ir. E eu ia com um amigo que já tinha o Caminho das Pedras. Aí o que acontece? O Brasil não perdia. O Brasil não perdia. O Brasil, inclusive, ganhou a Copa do Mundo, né? E aí a minha carona lá para a fronteira foi-se embora. É. Aí eu falei, mas eu vou para o Alasca de qualquer maneira, porque eu queria. Eram 5 anos do acidente do Exxon Valdez, do vazamento petroleiro, né? Uhum. E o Alasca no verão é um outro mundo, uma coisa fascinante. Eu dormia nas praças, na praia, todo mundo dorme lá ao ar livre, né? Aí eu tava lá, eu falei, nossa, por que eu não faço isso em São Paulo para mostrar como é diferente uma experiência de dormir na rua aqui, né? No Alasca e em São Paulo. E aí eu tive a ideia de fazer reportagem. E aí fui construindo, fui batutando a ideia, amadurecendo a ideia e pensando coisas. E aí eu ganhei a bolsa para a Inglaterra, da Fundação Reuters. Aí eu falei, eu tenho que fazer antes de ir, né? Porque senão eu não vou fazer nunca essa reportagem. Uhum. Aí eu resolvi fazer. Aí eu me aproximei da organização Auxílio Fraterno, que era a qual os sofredores de rua eram ligados. Uhum. Estava na mesma faixa, sofredores de rua, organização Auxílio Fraterno. Então eu comecei a fazer entrei em contato com eles, tal, fui montando a minha história e a reportagem, né? Então eu comecei a frequentar a Sopa, e aí trabalhei com 2 maravilhosas religiosas oblatas da OAF, que sim, foram me receberam, falaram, vai lá, você vai ter coragem? Então vai. Vamos lá. E uma delas, a irmã Ivete, ela era a maior referência da rua. Infelizmente, ela faleceu em 2021 de Covid. Mas ela tinha passado a quaresma na rua.
no ano Nossa, anterior. E era numa senhorinha baixinha, invocada, mas você tá. olhava e falava, uau, as pessoas falavam, os moradores têm mais respeito pela irmã Ivete do que pela polícia, porque ela era Sim. a santa da rua ali, né? E aí eu inventei com ela e com a irmã Regina, que inclusive também infelizmente faleceu ano passado, mas eu inventei uma história que eu tinha engravidado, que minha mãe tinha me colocado para fora de casa, e aí eu falei, vou cair na rua com um fotógrafo, aí eu chamei o Vidal Cavalcante, que era fotógrafo do jornal, clandestino, que clandestino não, nordestino, desculpa, e ao ato falho. E ele. E aí eu falei, nós dois dá um bom disfarce, né? Aí ele era meu companheiro, e ele era fotógrafo, a gente era fotógrafo lá em Sobral, de onde ele é. E aí a gente veio para São Paulo, ele perdeu todo o dinheiro, e a única coisa que ele conseguiu salvar foi uma câmera fotográfica, que era bem simplesinha. E aí, mas impressionante como a história colou na rua. Era uma coisa assim, deu bem certo. E aí, com essa história, com o apoio delas, elas falaram: olha, vou colocar você para andar com duas outras mulheres moradoras de rua, porque é muito perigoso para mulheres. E elas têm muitos anos de rua, elas sabem ter as estratégias, sabem se virar, e elas vão te dar um pouco mais de segurança. E aí foi assim que nasceu a matéria e começou. Deixa eu te perguntar em cima disso. Não, porque, claro, né, nós estamos falando de uma outra época também, não muito diferente da atual. Mitos e verdades, minha querida Rebeca. Há um mito, por exemplo, que o morador de rua é um folgado. É mito ou é verdade? É um mito puro. Leia o Aham. livro, leia a reportagem. Olha, acho que isso foi uma das coisas que marcou na reportagem. Eu lembro as pessoas, os leitores, a repercussão que teve a reportagem foi imensa, falando assim, eu nunca mais vou olhar para o morador de rua do mesmo jeito, porque, Sim. sabe, quando você está lá conversando com ele no nível da calçada e vendo o dia a dia dele, ouvindo a história, sabe, acha que é tudo alcoólatra, drogado, não é nada disso. Só que assim, sabe, nesses 30 anos, muita coisa mudou, e infelizmente para pior, né? Mas o que acontecia naquela época? Era assim, o desemprego aumentava, a população de rua aumentava também. Porque o cara perdia o emprego, perdia a renda, né? Não tinha mais como pagar o aluguel, um mês não pagava, o segundo mês não pagava, o terceiro estava na rua, com a família inteira. Aí que acontece? É muito difícil morar na rua, assim, principalmente quem já teve uma situação melhor, já teve uma residência, né? É tão humilhante, é tão degradante. E aí o que que acontece? A pessoa começa a beber, começa a se drogar. Então as pessoas falam, ele é alcoólatra, por isso ele caiu na rua, por isso ele foi pra rua. Não, 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 não. Ele foi pra rua e virou alcoólatra. Sim, sim, Era sim. muito comum isso, ou virou drogado. Eu bebi do começo ao fim. Aham. Da primeira noite em diante, porque assim, de esmola de cara limpa é quase impossível, assim, muito difícil, sabe? E aí outra coisa, por exemplo, tinha os catadores de papelão, de lata, o morador de rua naquela época circulava muito, muito, muito pela cidade, catando latinha, que era a única fonte de renda, pedia esmola. Tinha gente que tinha emprego, mas não tinha moradia. Eu lembro de um travesti que está na minha matéria, ela trabalhava de faxineira Olha. e dormia na calçada, lá no centro da cidade. Então, assim, é uma situação bem mais complexa. E sair da rua não é fácil também, sabe? Você fala, o cara não quer, não se dá um emprego, ou assim, não quer um emprego. Quer, mas assim, é muito difícil a pessoa recriar. Primeiro, assim, né?
não adianta você dar um emprego sem tirar da rua também, né? Porque você precisa ter estabilidade, precisa recuperar o mínimo de amor próprio, ter, sabe, a sua Sim, rotina, um sim. lugar seguro para dormir, não morrer, não dormir morrendo de medo, né? É, e assim, é um processo, não é fácil sair da rua. No meu livro, por exemplo, tem a fotografia de uma senhora, é uma história linda. Ela foi a primeira da primeira turma que a Organização Auxílio Fraterno tirou da rua, que é um dos objetivos o objetivo da organização, né? Eles ajudaram ela a sair da rua, ela com o companheiro dela tiraram as crianças dela do sistema, do estado que as crianças tinham sido tomadas dela. Eles saíram da rua, tiveram uma casa, se estabilizaram na vida e ela morreu aos 80 anos ao lado das filhas, Poxa. morando numa chácara. História linda. A foto dela, você olha pro rosto dela, diz tudo, daquela senhorinha. Fala, é assim, é mito que eles são todos vagabundos. Não, e outra coisa que se fala muito também, é, existe muita gente até com um certo poder aquisitivo ou poder intelectual, capacidade intelectual nas ruas também, mas que por N motivos, desilusão amorosa, desilusão afetiva, um amor rompido, vai para a rua. Mito ou verdade? Verdade, É, verdade. Uma das questões que fazia naquela época, que hoje faz ainda uma pessoa cair na rua, por exemplo, isso no mundo todo, viu? É muito comum, uma separação, o cara sai de casa, ele não tem estrutura, não consegue se estruturar e vai dormir na rua. Às vezes tem uma dependência química, ou alguns casos é alcoólatra e não consegue se estruturar, mas tem formação, já teve trabalho, tem um bom nível educacional, é, tem, tem muitas razões, sabe? Às vezes uma desestruturação familiar, um rompimento familiar, então não é apenas econômico, mas o que acontece hoje? O que mudou? Eu conversei com o pessoal da organização do Auxílio Fraterno hoje em dia, a presidente, Maria Antonieta, estava me explicando que hoje não é assim tão comum, não é mais aquela coisa do desemprego aumentou e tal, porque o que acontece? Esses níveis de desemprego que a gente vê nas estatísticas, o morador de rua não tem acesso a esses empregos. O que hoje é uma questão muito grande, muito grave, é a precarização do trabalho. O que acontece? Eles têm empregos sazonais e contratos temporários. Então, o que ocorre hoje é um trânsito muito grande entre moradia precária e a rua. Porque, assim, o cara arrumou um trabalho, um contrato temporário, ele vai e muda para uma pensão, uma daquelas pensões bem baratinhas lá no centro, né? É, ou do centro, enfim, um lugar, acho uma moradia dessas para morar, um lugar desse para morar. Aí acontece que acaba aquele trabalho, ele perde a renda. O que acontece? Ele volta para a rua. Aí fica um tempo na rua, fica assim, papapá, aí depois ele arruma outra ocupação. Então, assim, é uma insegurança muito grande e não tem como você alugar uma casa. Ainda por cima, os aluguéis não tem moradia, habitação acessível, né? Então, nesse sentido, o perfil mudou um pouco. Além do problema da Cracolândia, que assim, que causou na rua, e sabe, a Cracolândia não desapareceu. Ontem, inclusive, eu li uma reportagem de uma médica que dá atendimento lá. Ela fala, estão espalhados pelas ruas, uhum, né? claro. E o que fizeram ali com a Cracolândia, aquela coisa de tirar as pessoas de lá, transferiram o problema de um lugar para outro, né? Uhum, uhum. E Agora, eu vou ninguém. falar uma coisa para você. O boom da Cracolândia, eu já não morava no Brasil. Eu fico impressionada com aquilo. Como pode? Não pode aquilo, aquelas pessoas naquela situação. As políticas que não resolvem, né? Que só agravam, só espalham ali.
e muda o problema de lugar. Sabe, eu tenho aí no livro, o livro tem o ensaio do Daniel Kfouri, né? Sobre que ele fez também muitas fotos da Cracolândia. Olha, eu olho as fotos dele, eu penso, são trapos humanos enrolados em Sim, trapo. sim, sim, Não pode ser sim. assim. Tem um ser humano ali dentro, né? Você sabe que aqui em Limeira tem um político, ele até foi o mais votado para vereador, né, nas penúltimas eleições, mas ele fazia um trabalho, faz ainda, né, um trabalho maravilhoso com moradores de rua. E numa época lá atrás, né, nós tínhamos os encartadores de jornal, né? Encartador é aquele que Ah, joga um caderno dentro do outro, né? E aí ele falou, escuta, você não tem alguma ocupação? Eu estou com 10 moradores de rua aqui. Eu falei, olha, eu tenho um serviço de madrugada. Então ele encaminhou 8 moradores de rua para que fossem encartadores, porque é um trabalho manual, não requer estudo, não requer nada. E dos 8 nós ficamos, depois de 3 meses, ficamos com 2. Mas eu fiz a minha contribuição tentando recuperar, dando alguma ocupação para esses moradores de rua. E ele faz esse trabalho até hoje. Tal. Aí o lado político. Por falar em político, o deputado Eduardo Suplicy faz o prefácio do seu livro. Fale um pouco dessa ligação. é uma honra. Para mim foi uma honra ele fazer o prefácio. Sabe, eu acho que independente do. O Suplicy é um político, uma pessoa respeitada por todos os lados, pela direita, pela esquerda. Ele tem uma trajetória incrível. Então, assim, eu pensei, nossa. E ele tem uma atuação muito forte nisso, né? Eu falei, olha, se é uma pessoa que eu teria o maior prazer de ter participando desse projeto, é o Suplicy. E ele, inclusive, olha só, a irmã Regina, ela ganhou um prêmio de direitos humanos pelo trabalho com os moradores de rua. E ele entregou o prêmio para ela. Ele conheceu a Ivete, conheceu a Regina. Aí eu falei, ai, que coisa, né? E aí, assim, eu convidei para escrever o prefácio, assim, no escuro, né? Porque eu falei, olha, tem uma pessoa que testemunhou todo esse problema esse tempo todo, é o Suplicy, né? E ele tem uma equipe incrível também, sabe? A competência da equipe dele sobre esse tema. Então, assim, eles sabem, eles conhecem as pessoas, eles vão lá na linha de frente. E aí ele aceitou. E eu fiquei numa maior alegria, porque ele tem, como eu disse, ele tem um trânsito imenso e ele é uma pessoa muito humana, que, sabe, eu acho que isso é algo que está faltando demais. E não é só no Brasil, mas nas vezes em que eu visito, eu vejo, sabe, tanta agressividade. A gente Exato, não pode perder exato. a humanidade, porque se a gente perder a humanidade, a gente perdeu tudo. Aliás, já que você foi cobrir uma Copa do Mundo, né, eu vou fazer um paralelo do Suplicy com aqueles craques de futebol do passado. Você sabe que existem jogadores de futebol que você pode ser torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, mas existem alguns jogadores que todo mundo gosta, sabe? Todo mundo gosta. E eu acho Não é? você tem toda a razão. O Suplicy ele é admirado e respeitado por todas as variáveis políticas, né, vamos dizer assim, porque ele tem um trabalho longevo, né, uma pessoa muito querida. Eu já vou passar o serviço do seu livro, mas há um tempo atrás eu acompanhava. A gente é jornalista, fica jornalista 24 horas. A minha esposa fala, mas você não ouve música, alguma coisa? Eu, não, só notícia. Só notícia. E eu gostava muito das crônicas do Washington Oliveto, que morava exatamente em Londres. Ele adorava Londres, ia sempre para Paris, né, muito próximo e tal. O que chama tanta atenção na Inglaterra num todo para você? É a civilidade? Olha, Vai, vamos começar com a civilidade? eu vou te falar, mas antes eu gostaria de fazer um parente, com todo respeito, mas eu gostava muito do Oliveto, até ele escrever aquela crônica, aquele artigo, O Rio de Janeiro Continua Lindo. Não sei se você chegou a ver, É, que o filho dele, ele mandou o filho dele para lá, e na semana que tinham matado a pauladas, acho que o angolano ali sim, sim, na sim. praia. Eu pensei, como esse homem pode ser tão insensível à situação num país que deu tanto para ele, Ah, sabe? E bem assim, pontuado.
o que me atraiu para a Inglaterra é assim, eu quando eu vim aqui há 30 anos, como eu falei, foi um dos melhores anos da minha vida. Eu me senti tão respeitada como nunca como não me sentia no Brasil. E eu vou falar isso principalmente como mulher. E isso, quando eu voltei para cá e para a Europa, primeiro estava na Europa, não é que não existe machismo, mas o machismo é punido e você pode falar de volta e as pessoas ao seu redor vão te apoiar e vão te ajudar a te proteger. Uhum. Sabe, mas isso em tantos níveis, não é só no sentido de ser ameaçada. É no dia a dia, é você estudando, trabalhando, participando de reuniões, chegando no transporte público. Eu falo uma coisa para as minhas amigas sempre. Eu nunca ouvi, sobretudo no jornalismo, de um homem que eu sou inteligente. Nunca um homem me disse que eu sou inteligente. E muito menos que eu sou mais inteligente que ele. Aí no Brasil, imagina, né? Aqui, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, nossa, eu tô até emocionada. Olha, Eu na minha vida inteira nunca falaram isso para mim. Então, eu acho que para mulher, o Brasil é muito difícil. E assim, não só, respondendo a sua pergunta, eu vou responder com dois ângulos. aham, Não só o que me atrai na Inglaterra, mas o que também torna muito difícil para mim, para eu viver no Brasil. Torna muito difícil a vida no Brasil para mim. É, aqui tem também a vantagem de que eu domino a língua bastante, então eu escrevo em inglês, é assim que eu ganho a vida, escrevendo em inglês. sim. Então, assim, para mim isso facilita muito para mim, porque apesar de eu saber algumas outras línguas, não sei tão essa é a língua que eu sei melhor dentro do português. Terceiro, assim, a nossa área aqui é muito valorizada, comunicação, jornalismo. É um país, essa área aqui, principalmente não, em Londres, nesse pedaço, né, uma parte importante da economia. Então tem muita oportunidade, paga-se muito melhor do que no Brasil, Sim, né? sim. E aqui, sabe, o que eu mais diria, o que eu mais gosto, eu posso morar numa casa sem ter medo. É. É possível morar, a segurança aqui é impressionante. Eu posso andar nas ruas tarde, sem ter medo, e para mim isso faz uma diferença imensa. Aí no Brasil, por exemplo, quando às vezes eu ia e você puxa o seu celular, não, não, guarda seu É, celular, guarda é, seu é, celular. é, é. iPad, então, eu falo, você tá louca? Mas eu penso assim, gente, não posso nem usar o celular na É, rua. é, E não é porque eu tô querendo me mostrar, não, é porque eu tô precisando fazer uma ligação. é. Olha, uma coisa. Então, assim, É, fala. não, uma coisa eu te digo. Meu filho passou 3 anos e meio, 4 anos com a noiva dele na Austrália, que tem Hum, muito a ver, né, com a Inglaterra. E ele veio outra pessoa, Rebeca. Veio outra pessoa, não. né, modéstia à Você parte, sabe o que sempre eu tô foi, falando. foi muito bem educado e tal, mas ele se tornou um homem de verdade, né? Respeitoso, gentil, mais gentil do que ele era. Gente, você falou a coisa certa. O que eu mais gosto, o que eu mais sinto falta no Brasil é a gentileza das É, pessoas. é, é. Entendeu? Quer dizer, E como só que tem uma coisa, viu, Rebeca? Só que tem uma coisa. Eu tô, como pai, eu tô muito preocupado, porque ele vai sofrer muito assim, tem não é? razão. Ele vai ter que se endurecer um pouquinho de novo aí, porque, sabe, eu sei que assim, é fácil falar estando de fora, as pessoas vão falar, é fácil. E é verdade, é muita tensão. Aí você vai para São Paulo, se você na rua tenso já. Os meus amigos falavam, quando a Rebeca chegava, passava ali na, no controle de passaporte, a expressão já muda. É. Já fica. Então, assim, eu admiro muito as pessoas, eu tenho muito respeito pelas pessoas que encaram o dia a dia aí, mas é por isso que eu acho mais importante ainda falar isso, seu filho, para que ele traga isso também. Tipo, gente, vamos falar assim antes de falar não, que a vida é tão difícil, aqui é difícil também, e aí talvez ainda mais difícil. Então, assim, antes de falar não, pensa, talvez, né? E tentar lutar contra essa tensão, essa.
violência, essa dificuldade toda, que tem tentar lutar com solidariedade, humanismo, gentileza, É. né? Que é uma coisa que vem da gente, a E gente você pode acompanha, descontrolar. obviamente você acompanha o noticiário. Nós estamos vivendo uma onda, mais uma onda de feminicídio aqui no nosso país. Mulheres sendo agredidas, assassinadas, etc, etc, etc. Então, acho que é, os países da América Latina como um todo nunca deixarão de ser terceiro mundo enquanto isso imperar na nossa sociedade, né? Porque isso aí parece cultural, infelizmente, é uma coisa cultural. O machismo, o racismo, todos os ismos, né, que a gente possa falar aqui. Então, Rebeca, olha, o papo está passando muito rápido e eu queria já me desculpar de ter tomado tanto tempo seu assim, porque Sim, prazer, a prazer. conversa está maravilhosa, mas me diga uma coisa, daqui a pouco já está no horário do seu chá, né? Sim, senhor, o chá das 5. Você tem o hábito de Aliás, o tomar meu chá? é das 4. É Ah, às das 4. 4? Das Todos os dias 4. 4 eu tomo chá. É a hora que me dá aquela vontade. E eu gosto É, daquele Earl Grey, então me dá uma vontade de Earl Grey. é, Mas deixa eu só te falar uma coisinha para fechar com esse negócio que você estava falando do feminicídio. é, Seu problema para a mulher na rua assim uma coisa horrível. Um episódio que eu conto no livro é que, olha o que aconteceu comigo. Eu estava dormindo entre aquelas duas, ao lado das duas senhoras, entre elas, na tá, verdade, a Conceição e a Fátima, as irmãs tinham designado para eu ficar comigo, né? Então, estava a Conceição e o Paulo, companheiro dela, eu e a Fátima. A Fátima foi atacada com um espeto, o cara furou ela na barriga, o cara dormindo ao meu lado Deus, dela. Você imagina, eu acordei, eu acordei ela gritando, não me mata, não me mata, não me mata, do meu lado. E eu pensei assim, podia ser eu. claro, claro, Então, assim, eu acho que, além de, assim, eu acho que com qualquer pessoa, agredir uma mulher é uma coisa assim, uma coisa horrorosa, é uma coisa inaceitável, inadmissível. E o que que acontece? Eu acho que tem que ter muito clara a punição, né? E punição, assim, exemplar, porque qual é o direito de uma pessoa, de um homem bater numa mulher, no corpo de uma mulher? O que que ele acha? Que ele tem esse direito, né? É um crime. E assim, eu acho que a gente precisa fazer políticas para também atender as mulheres de rua, porque a vida ali não é fácil. E olha, quando elas engravidam, pior ainda. exatamente, E exatamente. em geral, e quando elas têm o bebê vai para adoção, que para elas é uma tragédia. E muitas vezes desconhecendo o pai, né? Aliás, na maioria das vezes deve ser assim, né? Desconhecendo o pai. Então, quer dizer, futuro incerto. Mas olha, eu tenho ouvido muito, além da minha formação jornalística, eu sou bacharel em Direito, e Não. eu me formei em 80 e, 82. E depois veio a Constituição de 88. Eu era recém-formado e todo recém-formado vem com aqueles ideais e tal, né, soltar todo mundo e vamos mudar essa nação e tal. Quando eu vi a Constituição de 88, eu comecei a criticá-la desde então. A tal da Constituição Cidadã, Rebeca, na minha modesta opinião, ela deu muitos direitos e poucas obrigações. Então, até hoje aqui no nosso país, se discute muito isso, né? As obrigações do cidadão. A nossa única obrigação, me parece, aqui é pagar os impostos, né? De resto, você tendo um bom advogado, você se livra da justiça, você se livra da punição. E aí, em relação ao feminicida, ao criminoso, quando ele sabe que no máximo ele vai ficar algum tempo na cadeia e vai embora, ele corre o risco. Ele corre o risco. Por isso que isso não explica, mas justifica para mim, sabe, Rebeca? Tanto crime acontecendo sem que o criminoso pague pelo que fez para a sociedade. Isso é muito ruim aqui no nosso país.
Olha, que foi o que eu falei, precisa ser punido e a punição tem que ser mostrada, tem que ser claro, ficar claro isso. Mas sabe, eu também sou muito em tudo, todos os trabalhos que eu faço, eu sempre penso no poder da prevenção e da educação. Uhum. Ah, bom. E isso, como você falou, é social, é cultural, é. E sabe, enquanto não mudar lá embaixo, enquanto as filhas não forem criadas em igualdade com os filhos, porque ainda rola muito disso, a menina faz o trabalho na casa, lava a louça, não sei o quê, a menina não faz nada, né? Isso. Tem muita gente ainda sendo criada assim. Sabe, eu acho que começa em casa e também passa pela escola, passa pela sociedade, passa por todos os lugares que a criança e o adolescente frequentam, né? É, mas eu sou muito a favor de prevenir com educação, com intervenções também, inclusive com adultos, porque você precisa educar, né? Não, e vamos Pegar aquele evoluir. Não, risco. vamos evoluir. A escola ainda ensina trigonometria, mas não ensina bons modos, por exemplo, assim, não bons modos, mas assim, respeito ao semelhante, respeito às liberdades individuais, né? A tolerância, a gratidão, como você falou. Quer dizer, não tem uma disciplina escolar voltada mais para o dia a dia, para a vida das pessoas. Eu acho que faz muita falta isso. Agora, aí entra uma discussão ideológica que ninguém Imensa, se né? Que a gente entende, pode né? ficar quieto uma semana conversando. Não, não E ainda pode, na não escola. pode. Azul com azul, rosa com rosa, aí começa uma confusão que não termina nunca. Deixa eu passar mais ou menos o serviço aqui. Então já está disponível no site da editora Galáxia, na Amazon Brasil e em outras plataformas digitais, em versões e-book, e impresso também o livro Viver nas Ruas, da jornalista Rebeca Crit. Uma série de reportagens que foram feitas há 30. Você não pode esperar mais 30 para fazer de novo isso, né, Rebeca? Você tem que lançar algo novo antes para a gente ler, para a gente aprender, né? Não vou esperar 30. É isso aí, que bacana. Certeza. Eu queria também agradecer muitíssimo aqui a gentileza da jornalista Beatriz Treze Vieira, né, que nos colocou lado a lado. Estamos aqui em Limeira, interior do estado de São Paulo. A Rebeca está falando da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha de um ídolo, né, de muita gente que acompanha a guerra, como eu, do Churchill, né? Ainda se fala muito dele aí? Ah, é um herói. Não Um tem herói. jeito, né? Herói nacional, né? E assim, ele é quase uma unanimidade aqui, que é uma coisa espantosa, né? O que ele fez. Mas ele era uma pessoa incrível, né? É. Quando você lê a respeito dele, né? Deixa eu te fazer uma Mas outra. olha, e só fazendo um parênteses aqui, a Beatriz é doutora Beatriz Vieira. E ela fez uma tese linda ela é doutora pela São Francisco, na Opa! USP. Também que não você, ela é jornalista, doutora fez doutorado no direito em direito à comunicação e direito à moradia. Então ela também escreve, tem um texto no livro. É uma grande parceira, a gente é amiga da vida inteira, a gente se conheceu com 20 e Que poucos lá no bacana. Estadão. E ela foi a parceira nesse livro. Tem sido, né? Inclusive, colocando a gente em contato e tudo mais. Minha Muito colega obrigada a também. ela, Bia, Minha também. colega também. Isso Colega. aí, vale a pena, vale a pena. Escuta, deixa eu te fazer. Eu não vou. Bom, você está aí, você passou a pandemia aí, passou também a morte da rainha, né? E a gente percebeu daqui, né? Claro que a adoração pela rainha Elizabeth, etc e tal, e o filho dela acabou assumindo o trono, o rei Charles, né? Que nitidamente não tem 10% da empatia da rainha e ainda mais foi acometido de uma doença, né? Está se tratando e tal. Culturalmente, assim, essa transição, como tem sido absorvida pelos londrinos? Então, a Rainha Elizabeth era uma figura incrível. E ela e o Churchill foram muito próximos, né? Falando Sim, de Churchill, eu lembrei dela, né? Também. É, ela também, sabe, mesmo quem é contra a monarquia, quem não é muito fã, tinha um respeito por ela. E quando aquela velhinha aparecia na televisão para tranquilizar a gente, era uma tipo assim.
Era impossível, ela tinha uma simpatia muito grande. O Charles tem aquela história, né? Da Camila, da É, Diana, e aí tem, assim, sabe, é tranquilo. O grande problema que eles têm agora é o Andrew, né? O príncipe é, Andrew, que não é mais príncipe. é, Esse é o que aqui. E o Charles foi muito rápido e certeiro, porque vem outras revelações aí do Epstein que vão atingir a família real. E ele já botou o cara para fora, tirou os títulos e fez tudo, né? é. Ele nesse sentido, tá indo bem, porque as pessoas, ele tá fazendo o que a mãe deles nunca teve coragem e que as pessoas queriam que fizesse, né? Uhum, uhum. Agora, sabe que eu acho que ele tá saindo melhor do que eu esperava, pra dizer a verdade. E É. com a briga com os filhos e tudo mais, até que ele tá mandando bem. Simpatia e saúde a gente não compra, né, Rebeca? Ou a gente tem ou a gente não tem, né? Boa, essa é boa. É, não tem jeito. Então tá. Olha, quero lhe agradecer mais uma vez. Pedir para que você volte aqui mais vezes, né, no ano que vem, que eu Ah, tenho muitas obrigada. perguntas para te fazer. Sempre bom falar com alguém tão esclarecida, né, tão inteligente, né, como você. Obrigada. Opa, o homem falou que eu sou Ah, inteligente. Uhul! e eu fico muito feliz. Ainda há vida na Terra, ainda há vida inteligente na Terra, graças ao meu bom Deus. Rebeca, Olha, é só me sorte. convidar. Tá. Muito prazer de falar com você, adorei. E eu espero que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer essas histórias dos moradores e se sensibilizar e estender a mão. Bacana. Essa nossa Conhecer essa entrevista daqui a história. pouquinho estará também na barra de podcasts da Tribuna de Limeira, além do que ficará no YouTube para todo sempre. Rebeca, muitíssimo obrigado. Boas festas aí. Natal em Londres deve ser Para chique a beça, vocês né? também. Deve ser chique a Ah, beça. frio, Frio, frio. é verdade, verdade. Tinha me esquecido disso. É, Valeu, minha amiga. Muitíssimo obrigado. obrigada. Até logo, um Gratidão. Tchau, abraço. tchau. Falei aqui com Rebeca Critch, que mulher gentil, né? Que mulher educada, esclarecida, inteligente, como é bom, né? Uma jornalista e escritora. Mais uma vez aqui, o meu agradecimento para a doutora Beatriz Treze Vieira. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou. Voltaremos ao vivo na próxima segunda-feira. Até lá.